Então, olá a todos. A gente vai continuar aqui nossa discussão sobre sistemas lineares, né? E hoje eu vou falar um pouquinho, né, de sistemas lineares com equações com três incógnitas, né? Então, a gente vai aumentar o número de incógnitas em relação ao vídeo anterior e vai estudar um pouquinho de sistemas lineares, tá? Então, antes de começar, eu tenho que fazer a mesma história que eu fiz nos vídeos anteriores. O que é, né, uma equação linear com três incógnitas? Então, vamos primeiro descrever o que é. Então, uma equação linear, né, com três incógnitas, que eu vou chamar aqui, geralmente a gente chama, como sempre eu falo, que não é regra, né, mas geralmente a gente chama três incógnitas x, y e z, é uma equação de qual forma? Qual é a cara dessa equação, né? É a mesma ideia das anteriores, né? As operações que você permite fazer nas variáveis para você poder ter uma equação linear é somar as variáveis a incógnitas, somar as variáveis entre elas, ou multiplicar as incógnitas por constantes, né? Então, você não pode fazer nada além disso. Então, o formato geral de uma equação desse tipo vai ser o seguinte: vai ser a vezes x, ou seja, uma constante vezes a variável x, mais uma constante vezes a variável y, uma constante vezes a variável z, e uma constante sozinha que não acompanha nenhuma das variáveis. Tá? Então, é a mesma ideia dos anteriores, a diferença é que agora você tem um termo a mais que corresponde a essa variável a mais que você acrescentou. Né? Então, aqui, os números, né, onde os números A, B, C e D são constantes, né? São conhecidos, e aquela mesma história de sempre, né? Esses casos que eu vou incluindo cada vez mais variáveis, eu quero incluir os casos anteriores. Então, nessa equação aqui, eu não vou pedir que todos os coeficientes que acompanham essas três variáveis sejam diferentes de zero. Eu vou pedir que pelo menos um deles seja diferente de zero, para que pelo menos alguma variável apareça aí, né? Então, você pede onde esses caras sejam constantes e, né, A, B e C, que são os caras que acompanham as variáveis, né, não sejam todos nulos ao mesmo tempo, tá? Ou seja, essa frase que eu estou falando, ela simplesmente significa que pode ser que algum deles seja igual a zero, mas eu não quero que os três sejam zero ao mesmo tempo, tá? Eu não quero que A, B e C sejam zero ao mesmo tempo, senão não tem variável. Então, essa é a ideia de uma equação linear com três incógnitas, né? Então, é o análogo dos anteriores com uma variávelzinha a mais. E, bom, o que é uma solução de uma equação desse tipo? Agora, eu não estou interessado em procurar só um número ou dois números. Eu estou interessado em procurar três números, um valor de x, um valor de y, um valor de z, que resolvem essa equação aí. Tá? Então, uma solução é encontrar valores de x, y e z que satisfazem a equação. Tá? Ou seja, que vale a igualdade que está ali. Então, é a mesma história de antes, tudo agora, só que com uma variável a mais. Né? E, bom, qual que é o análogo agora para você pensar assim, procurar esses três números é a mesma coisa que procurar, em vez de um par ordenado, que era no caso que a gente fez de equações com duas incógnitas, agora eu vou procurar uma coisa que a gente chama de terno, né? Então, um terno é uma coisa com três números agora. Ou o mesmo, né? Ou seja, é o mesmo. Em vez de você escrever esses três números isoladamente, você escreve os três números num objeto só. E aí você lembra, né, que o primeiro vai ser o x, o segundo vai ser o y e o terceiro vai ser o z. Então, isso é um terno, né, digamos assim. Então, é o mesmo que um terno ordenado, que eu vou escrever assim, x, y, z. Tá? Então, entre parênteses, para enfatizar que a ordem desses três números importa, né? E aí eu separo eles por vírgulas, então é o análogo, né, do que a gente definiu anteriormente lá para pares ordenados. Você se importa com a ordem dos dois números que você está colocando naquele parzinho,
Agora a gente tem 3, né? Então, 3 números onde a ordem deles importa, né? E aí, o conjunto de coisas desse tipo, né? Então, a gente tem um análogo para a dimensão 3 agora, que a gente chama, né? Então, definimos esse conjunto de ternos de 3 números reais é o que a gente vai chamar de R3, né? Então, R3 é o conjunto de todos os ternos ordenados de números reais, tá? Então, esses caras aqui todos são números reais. Então, aqui tem uma definição, né? Imitando a definição que eu dei no vídeo anterior, falando do R2, né? Ou nos vídeos anteriores, né? Então, agora, se for para representar geometricamente as soluções de uma equação de 3 incógnitas, ou um sistema de equações de 3 incógnitas, eu vou desenhar eles no espaço tridimensional, né? Então, agora, eu vou precisar de 3 eixos, né? Não vai bastar só o x e o y, só o plano cartesiano. Eu vou precisar do eixo x, do y e do z também, né? Então, os objetos estão no espaço agora. Mas a parte geométrica a gente vai se preocupar depois. Primeiro, vamos pensar em exemplos e vamos ver o que acontece quando você tenta resolver, né, uma equação linear com 3 variáveis. Então, exemplo 1, considere a equação nas incógnitas x, y, z, né, x, y e z, dada por... Então, vamos considerar essa primeira equação que vai ser assim, ó, menos x mais 2y mais 3z igual a 2, tá? Então, um exemplinho, isso aí é uma equação linear, né? A única coisa que você está fazendo com as variáveis aqui é multiplicar elas por constantes e depois somar, e aí tem um termo sozinho que não tem variável. Então, isso é uma equação linear. E aí a pergunta é, como que são as soluções dessa equação linear aí, né? Então, pensa agora no caso de equações com duas incógnitas. Quando eu tinha uma única equação e naquela equação apareciam as duas incógnitas, eu tinha uma certa liberdade, né? Porque eu podia escolher uma dessas incógnitas, escolher o valor que eu quisesse para ela, substituir na equação e achar o valor da outra incógnita correspondente para você poder criar um par ordenado de solução, né? Que seja a solução. Agora, você tem uma única equação e nessa equação aí estão aparecendo as 3 incógnitas. Então, você tem mais liberdade ainda para você produzir soluções dessa equação. Em vez de você escolher só um valor de incógnita, você pode escolher duas, né? Então, por exemplo, se eu escolher um valor para o y e um valor para o z, eu vou encontrar um valor para o x correspondente, tal que aquele terno com aqueles 3 números que eu encontrei vai formar uma solução. Tá? Então, por exemplo, se por exemplo, o y for igual a 0 e o z for igual a 1, eu tento achar o x correspondente para formar uma solução dessa equação aí. Então, se o y é igual a 0 e o z é igual a 1, o que vira essa equação? Ela vira menos x mais 2 vezes 0 mais 3 vezes 1 igual a 2. Só que isso aqui é a mesma coisa que menos x mais 3 igual a 2, que é a mesma coisa. O 3 agora subtrai dos dois lados, vai ficar menos x igual a menos 1, e, portanto, isso é a mesma coisa que x igual a 1. Então, aqui eu acho um valor de x correspondente a esse par de números que eu escolhi, o y igual a 0 e z igual a 1. Então, isso diz para nós que o terno com coordenadas 1, 0 e 1, isso aqui é solução da equação. E, de fato, né, se você quiser tirar a prova real, pensa na equação aqui, né? Se você jogar x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 1, aqui fica menos 1 mais 2 vezes 0 mais 3 vezes 1. E o que dá isso? Isso dá menos 1 mais 0 mais 3, portanto, dá igual a 2. Então, exatamente satisfaz a equação. Tá? Então, joguei dois valores que eu quisesse, né, para duas dessas variáveis e achei o valor da terceira correspondente para montar uma solução. Então, se já no primeiro caso de equações de duas incógnitas você já tinha liberdade, aqui você tem mais liberdade ainda para produzir soluções, né? Então, aqui está bem claro que essa equação sozinha, ela tem infinitas soluções, tá? Então, nesse processo aí,
em geral, né, podemos escolher valores para duas dessas variáveis, por exemplo, né, para duas dessas variáveis. No caso que aparecem as três, claro, porque pode ser que você tenha um exemplo, né, onde não aparecem de fato as três incógnitas, só aparecem duas ou uma, né? Então, se aparecem as três, eu posso escolher valores para duas delas e determinar o valor da terceira correspondente. Então, podemos escolher valores para duas dessas variáveis, né, e encontrar o valor da terceira, né, correspondente para produzir uma solução. Então, essa é a ideia. Produzir, né? Produzir uma solução. Então, em geral, né, você pode pensar assim, ó, se eu escolher as variáveis y e z para jogar valores, então é o mesmo que você pegar, por exemplo, a variável x, isolar ela nessa equação e deixar ela em função das outras duas, né? Aí, uma vez que eu escolho um valor de y e escolho um valor de z, eu já acho de cara ali o valor da terceira incógnita em função das outras duas que você escolheu. Então, por exemplo, eu posso escrever assim, ó, essa equação do problema, né? Então, eu vou repetir ela aqui. Então, menos x, aí mais 2y mais 3z igual a 2, né? Mais 2y mais 3z igual a 2. Essa equação é equivalente, ela é a mesma coisa. Se você deixar o x sozinho e passar tudo para o outro lado, ele vai ficar como? Ele vai ficar x igual. Então, por exemplo, soma x dos dois lados, subtrai 2 dos dois lados, vai ficar x igual a 2y mais 2z menos 2. E aí o y e o z estão livres, digamos assim. Esses caras aqui, você pode escolher eles à vontade, e daí essa fórmula te diz qual que é o valor de x correspondente que você tem que tomar, né, para encontrar uma solução, né, o x, y, z formar uma solução da sua equação. Então, aqui eu vou começar a introduzir esses nomes, né, de variáveis livres, né? Então, nessa maneira de escrever, o y e o z são as suas variáveis livres e o x é a sua variável dependente. Você pode reescrever isso de várias maneiras. Tá? Então, digamos que eu quisesse, em vez de escolher o y e o z como livres, e se eu quisesse, por exemplo, escrever o x e o z como livres e o y em função dos outros, né? Eu poderia fazer isso também. Essa equação aqui, vamos fazer isso. Então, essa equação aqui, ela é equivalente, agora o objetivo é deixar o y sozinho. Então, 2y vai ser igual a 2 mais x menos 3z, e, portanto, o y é equivalente, né? Isso é equivalente a y ser igual, divide tudo por 2, vai ficar 1 mais x sobre 2 menos 3z sobre 2. Então, nesse caso aqui, o x e o z estão livres, tá? Eles que são os caras que você vai poder escolher do jeito que você quiser, e aí você encontra o valor de y correspondente para que você produza uma solução a partir daqueles dois que você escolheu. Então, aqui, nesse caso, o x é a variável dependente que a gente chama. Vocês vão ver esse termo, né? Dependente. E essas duas aqui, o y e o z, nesse caso, são as independentes. Tá? Então, as variáveis independentes. E como eu mostrei aqui, você tem uma liberdade, né? Então, eu posso escolher quais vão ser as variáveis livres e qual vai ser, né, a variável dependente. Então, nessa primeira maneira de escrever as soluções, y e z são as livres, ou variáveis independentes, e x é a variável dependente. E nessa outra, eu escolhi o x e o z como variáveis livres, ou variáveis independentes, e o y como sendo a variável dependente. Então, você tem uma grande liberdade, né, de escrever o conjunto solução de uma equação linear com três incógnitas, né? Vai ter, em geral, vai ter duas variáveis livres
e uma vai ser escrita em função dessas outras duas, tá? Então, você tem uma grande liberdade, né? E a gente pode até dizer assim, é um termo meio físico, você tem 2 graus de liberdade numa equação linear com 3 incógnitas, tá? Então, em particular, tem infinitas soluções. Então, fica claro, né, que a equação tem infinitas soluções, porque você pode escolher, né, os valores de 2 dessas variáveis livremente, né? Elas podem ser o valor que você quiser, tá? Então, a equação tem infinitas soluções. Então, beleza, isso é um caso que pode ocorrer, né? Quando você está tratando aí de equações lineares com 3 incógnitas. Então, 2 delas vão ficar como variáveis livres, né? Ou seja, independentes, e a terceira, né, vai ficar como uma variável dependente. Isso é um caso. Agora vamos começar a tratar, então, de sistemas de equações assim. Então, sistemas de equações de equações lineares, né? Lineares com 3 incógnitas. Então, em vez de escrever, né, de novo, como que é um sistema em geral, vamos já lidar com alguns exemplos. Então, digamos que eu comece com 2 equações, tá? Então, eu vou colocar aqui 2 equações lineares com 3 incógnitas. Então, digamos que seja assim, ó. Isso aqui igual a 1, e aí, por exemplo, x mais y menos z igual a 0, e aí um sisteminha com 2 equações lineares e de 3 incógnitas, tá? Então, vamos começar por aí. Então, a pergunta é, eu quero encontrar ternos, né, x, y e z, que satisfazem, né, as 2 equações ao mesmo tempo. Então, esses caras aqui que satisfazem as 2 equações ao mesmo tempo. É isso que eu quero quando eu estou resolvendo um sistema. Então, ao mesmo tempo. E a ideia, qual que é? Bom, eu vou tentar imitar o que eu fazia lá para equações de 2 incógnitas. Eu posso tentar isolar variáveis em uma dessas. Então, eu escolho uma equação, né? Escolho uma delas, por exemplo, a primeira, isolo uma das variáveis e jogo na outra, né? Então, vou tentar fazer a mesma coisa que eu estava fazendo para equações de 2 incógnitas. Então, digamos que eu escolha a variável z e eu vou isolar ela e vou escrever ela em função das outras duas, né? Assim como eu fiz, né, no exemplo anterior, que eu só tinha uma única equação, e aí eu podia escolher uma dessas incógnitas e escrever ela em função das outras duas. Então, é o que eu vou fazer aqui. Tá? Então, pegando a primeira equação, você percebe que 2x menos 3y mais z igual a 1 é a mesma coisa, escolhendo isolar o z, por exemplo, o z sozinho ele vai ser igual, aí os dois outros vão para o outro lado, vai ficar menos 2x mais 3y e mais 1. Né? Então, esses dois caras aqui, eu estou mandando lá para o outro lado. Então, eles ficam com o sinal contrário. Então, eu escolhi uma das incógnitas, por exemplo, a incógnita z, e escrevi ela em função das outras duas. Qual que é a ideia agora? É pegar isso aqui e substituir na outra equação, imitando exatamente o que eu fazia para equações de 2 incógnitas. Então, substituindo na segunda equação, o que a gente vai obter? Né? Então, a segunda equação é x mais y menos, e agora eu vou cuidar aqui com parênteses, menos o z, que é tudo aquilo ali, ó. Menos 2x mais 3y mais 1, e isso tudo eu quero que seja igual a 0. Né? Então, veja, vamos dar uma ajeitada aqui nessa equação. Ela é a mesma coisa que x mais y. Agora eu tenho menos 2x, então vou ter mais 2x, menos 3y e menos 1. E isso tudo é igual a 0. Então, veja, né, dando uma ajeitada aqui nessa equação, isso aqui virou uma equação linear com 2 variáveis agora. Então, aqui eu tenho 3x menos 2y, e isso, se você quiser, dá para escrever igual a 1. Né? Então, o que aconteceu, né? Depois que eu escolhi uma das incógnitas, isolei ela, escrevi em função das outras duas,
e joguei na segunda equação, eu obtive agora uma equação linear de duas incógnitas. Então, como que eu resolvo isso? Agora, de novo, eu posso escolher uma dessas incógnitas, escrever em função da outra, e aí vai ficar uma incógnita livre, tá? Vai ficar uma variável livre. E as outras vão ficar todas em função dessa variável que está livre. Então, digamos que eu escolha, por exemplo, vamos deixar a variável x como variável dependente agora. Eu vou deixar o x sozinho. Então, essa última equação aí, 3x menos 2y igual a 1, ela é a mesma coisa que 3x igual a 2y mais 1, e que isso é a mesma coisa que x igual a 2/3 de y mais 1/3, dividindo por 3 dos dois lados. Então, veja, o que eu obtive aqui, né? Qual que é a conclusão dessa coisa que eu acabei de fazer? Para obter tudo isso que eu acabei de fazer, eu já usei as duas equações do sistema, né? A primeira eu usei para isolar o z e jogar o resultado na outra, né? E daí, na outra equação, eu obtive isso aqui, depois de substituir o z. E essa equação agora em vermelho, eu reescrevi ela e deixei agora, fiz uma escolha, deixei o x em função do y, por exemplo. E agora, o que dá para fazer? Bom, não dá para fazer mais nada, porque eu já usei as duas equações. Então, o que isso diz para nós? Isso diz para nós que o y, ele pode ser qualquer coisa. Eu não tenho restrição mais nenhuma sobre o y. Eu escolho o valor do y, acho o valor de x correspondente, daí com aquele y que eu joguei no valor, eu escolhi ele. E com esse x que eu descobri por causa dessa relação aqui, eu volto para essa do z, e com aquele x e aquele y, eu descubro o valor do z correspondente, né? Então, a solução, ou as soluções, né, dessa equação, desse jeito que a gente escreveu, eu posso obtê-las assim. Escolho o valor do y que eu quiser, acho esse x correspondente, e daí com esse y e esse x eu volto para a primeira equação, que é a equação do z, e acho o z correspondente. Em particular, esse sistema de equações aqui ainda vai ter infinitas soluções, porque a variável y ficou como uma variável livre, tá? Então, não tem imposição sobre o y aqui mais. Então, y é a variável livre, nessa maneira de escrever o sistema, né? E x é dado, né? Então, para você produzir uma solução, o x não pode ser qualquer coisa, o x é dado por x igual a 2/3 de y mais 1/3, e o z, ele também não está livre, o z necessariamente ele tem que ser dado por essa expressão aqui, que é menos 2x mais 3y mais 1. Tá? Menos 2x mais 3y mais 1. Então, uma vez que você escolhe o y, né? Escolhe o y, por essa relação você determina quem que tem que ser o x, e por essa relação aqui você determina quem que tem que ser o z, tá? E ainda, se você quisesse, você poderia ir um passo adiante e aproveitar que você já sabe quem é o x aqui, vir na expressão do z e substituir no lugar do x quem que é essa expressão aqui, né? Então, eu escrevo tudo em função do y daí. Então, esse cara aqui, deixa eu escrever aqui embaixo, e daí eu vou escrever ele assim, ó. Então, uma maneira que você pode escrever a solução, é uma opção. O z, ele é dado por, né, deixa eu lembrar aqui, menos 2x mais 3y mais 1. Então, é menos 2x mais 3y mais 1, só que, por sua vez, menos 2 vezes o x ele é dado por 2/3 de y mais 1/3. E isso tudo tem que somar mais 3y e mais 1. Né? Então, eu posso dar uma ajeitada nessa expressão e escrever o z, em vez de escrever o z em função de x e de y, como está aqui, né? Eu já sei que o x já está em função de y, então eu posso fazer o z só em função do y também. Né? Então, aqui vai ficar menos 4/3 de y,
depois fazendo a distributiva, né? Menos 4 terços de y, daí menos 2 terços, mais 3y, mais 1. Então, dando uma ajeitada nessa expressão aqui, somando as frações, né? Eu posso pensar que esse 3y aqui, ele é a mesma coisa que 9y sobre 3. Aí eu já deixo no mesmo denominador aqui. Eu tenho 9y menos 4y, então eu tenho 5y sobre 3. E a outra aqui é menos 2 terços mais 1, né? Esse 1 eu posso pensar que ele é 3 sobre 3. E aí eu tenho 3 menos 2, que é 1, então mais 1 terço. Então veja que agora o z está inteiramente em função do y. Então isso é uma opção que eu tenho, porque agora é assim, né? Eu escolho um valor do y, qualquer, o valor que você quiser, aí eu determino qual que é o valor de x correspondente por essa relação e determino qual que é o valor de z correspondente por essa outra, né? Porque ambas as variáveis agora estão em função só do y. Tá? Então, nesse caso aqui, eu posso escrever isso, né? X e z estão em função de y, né? Estão escritos em função de y, né? Então, portanto, x e z são as variáveis dependentes. Tá? Então, esse é o nome, né, que esses caras recebem. E o y é a variável independente, porque ela pode assumir o valor que você quiser. Tá? Então, bom, vamos criar exemplos, né, de soluções dessa equação aí. Então, eu escolho o valor de y que eu quiser. Então, por exemplo, vamos escolher um valor fácil. Se o y for igual a zero, como que eu tenho que tomar o valor do x e como que eu tenho que tomar o valor do z para encontrar uma solução desse sistema? Bom, o x tem que ser dado por, né? Qual que é a relação? 2 terços de y mais 1 terço, né? Então, o x tem que ser dado por 2 terços de y, que no caso aqui é zero, mais 1 terço. Ou seja, né, o x aqui tem que ser igual a 1 terço, né? Porque 2 terços vezes zero é zero. E quem que tem que ser o z? Bom, o z ele é dado por 5y sobre 3 mais 1 terço. Então, 5y, ou seja, 5 terços, né? Vezes o y, mais o quê, né? Mais 1 terço também, né? Então, os dois aqui estão somando 1 terço. Então, se o y é igual a zero, então o z necessariamente tem que ser 1 terço também, né? Ou seja, o terno, né? Se eu colocar x igual a 1 terço, y igual a zero e z igual a 1 terço também, isso aqui vai produzir uma solução do sistema. E aí, de novo, né? Como o y pode assumir qualquer valor, né? Como y é pertencente a R é livre, o sistema, né, tem infinitas soluções de novo. Infinitas soluções. O sistema tem, né? Desculpa. O sistema tem infinitas soluções. Tá, então, tudo bem. Em termos de quantidade, né, aqui eu dei um exemplo, né, de como você produz exemplos de soluções. Você escolhe o valor de y que você quiser e acha o valor de x e de z correspondentes. E lembra que eu tenho uma baita de uma liberdade, né? Aqui eu escolhi escrever x e z em função de y. Eu podia ter feito a escolha que eu quisesse, né? Por exemplo, escrever o y e o z em função de x, ou ainda escrever, por exemplo, o x e o y em função de z. Tem várias escolhas aqui, né? Então, eu escolhi essa, e essa daí já é suficiente. Você pode criar, né, um monte de exemplos de soluções desse sistema aí fazendo isso. Então, como o y está como variável livre, nesse jeito que a gente fez, esse sistema aí tem infinitas soluções. Mas tem uma diferença em relação a esse exemplo aqui e o exemplo quando você tem uma única equação. Quando você tinha aqui uma única equação, né, voltando para esse primeiro exemplo,
você tudo bem, tinha infinitas soluções também. Só que você tinha 2 graus de liberdade aqui. Você tem 2 variáveis livres, né? Então você veja que aqui, ó, desse jeito que a gente resolveu essa equação aqui, 2 variáveis ficaram como variáveis livres, né? Ainda dá infinitas soluções, mas nesse caso aqui, esse sistema também tem infinitas soluções, mas só tem uma única variável livre, não tem mais 2. Então, tem liberdade, mas já não tem tanta liberdade assim como tinha no primeiro exemplo. Então, isso é por quê? Bom, basicamente porque você impôs 2 condições que são de fato diferentes, tá? Diferentes no sentido assim, lembra que a gente fez um exemplo com equações de 2 variáveis, que eu tinha um sistema fake lá, né? Eu coloquei 2 equações naquele sistema, mas na verdade era a mesma equação, ela só estava escrita de um outro jeito. Então, naquele caso, em vez de ter 2 equações, eu podia tratar como se fosse uma só. Aqui pode acontecer coisas semelhantes. Eu poderia ter colocado 2 equações que, na verdade, são a mesma, né? Você obtém uma a partir da outra de alguma maneira. Então, se não for o caso, né? Se eu não consigo obter uma equação a partir da outra, então esse sisteminha com 2 equações e 3 incógnitas, ele vai ter uma única variável livre, tá? E aí, bom, se eu impor mais uma condição, e o que a gente poderia esperar, né? Se for uma terceira condição, ou seja, um sistema de equações lineares, agora com 3 incógnitas, então você impor algo a mais ainda, em teoria, né, isso diminuiria ainda mais o teu grau de liberdade. Tá, então, vamos fazer um exemplo disso. Né? Então, a ideia agora é tratar de um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Então, o próximo exemplo é considere o sistema linear, né? Que é assim, ó. Então, vamos ver quem são as equações. Então, digamos assim, x menos 2y mais z igual a 0. E aí, por exemplo, menos x mais y menos z igual a 1. E agora uma outra equação aqui, digamos que seja assim, ó, menos y, ou só assim, ó, uma terceira equação, só que agora eu vou colocar sem as variáveis x e z. Tá? Então, só para simplificar um pouco com a nossa vida, eu vou colocar a terceira equação sem envolver as variáveis x e z. Mas ainda assim, as 3 equações desse sistema são equações lineares. Lembra, né? E lineares com 3 incógnitas. Lembra que eu não coloquei como obrigação, né, de que nas equações tenha que aparecer as 3 incógnitas de fato. Então, por exemplo, na terceira não está aparecendo, mas eu posso fingir que tem 3 incógnitas ali. O x está multiplicando 0 e o z está multiplicando 0. Tá? Então, se você quisesse completar, né, eu poderia colocar assim, 0 vezes x e aqui mais 0 vezes z. Não teria problema nenhum fazendo isso. Bom, e aí? O que acontece agora com esse sistema aí? Será que dá para resolver? Será que tem como achar soluções para ele? Né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu facilitei um pouco a vida só para a gente pensar aqui num sistema mais fácil, porque a terceira equação, né, ela já está dizendo para você quem que tem que ser o y. Tá? Então, a terceira equação, ela já diz para nós que o y tem que ser igual a menos 2. Tá? Então, vamos dar uma colher de chá aqui e vamos dar um exemplo de 3 equações com 3 incógnitas, mas que seja um pouquinho mais simples por enquanto. Então, o valor do y tem que ser igual a menos 2, né, pela terceira equação. Então, a ideia é substituir agora o valor do y nas outras 2 equações e ver o que acontece. Tá, então, substituindo esse valor de y que eu encontrei nas outras 2 equações, o que vai acontecer? Né? Então, a primeira equação ela vai se tornar o quê? Ela vai virar x menos 2 vezes menos 2 mais z igual a 0. Essa é a primeira equação. E a segunda equação é menos x mais y, ou seja, menos 2 menos z igual a 1. Então, agora eu vou ter essas 2 equações aqui, dando uma ajeitada nelas, né? Então, aqui eu tenho x mais z
né? E aí, aqui eu tenho menos 2 vezes menos 2, que é mais 4. Do outro lado vira menos 4. E na equação de baixo eu tenho menos x menos e igual, passando do outro lado, né? No caso, 2 mais 1, que é 3. Tá certo? Né? Então, aqui eu tenho isso, exatamente. Então, e agora? Né? E agora eu tenho essas duas equações aqui, né, que são x mais e igual a menos 4 e menos x menos e igual a 3. Então, eu posso tentar resolver. Agora, você veja que depois que eu descobri o valor do y e joguei nas outras duas equações, o nosso sistema virou um sistema menor, né? Agora, eu tenho duas equações e essas duas equações são lineares e com duas incógnitas. Então, é como se depois que eu descobrisse o valor de uma delas e jogasse no sistema original, o meu problema de três equações e três incógnitas virou um problema da aula anterior, um sistema de duas equações e duas incógnitas. Tá? Então, agora, a ideia é resolver isso aí, né? E ver se tem solução, né? De fato, vamos ver se tem solução. Então, fazendo aquele esquema de novo, né? Por exemplo, isolando uma das variáveis e jogando na outra, o que vai acontecer, né? Vai dar problema. Então, aqui, em vez de fazer isso, eu já vou começar a introduzir uma ideia, que é a seguinte. Bom, você quer, né, que as duas equações aconteçam ao mesmo tempo. Então, uma das operações que você pode fazer nas equações é, bom, já que o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, e o lado esquerdo da de baixo tem que ser igual ao lado direito da de baixo, então, se eu somar o azul do lado esquerdo com o verde do lado esquerdo, tem que ser a mesma coisa que eu somar o do lado direito azul com o lado direito verde, né? Então, o que acontece se eu somar, ou seja, isso entre aspas que eu estou falando, né? É que eu vou somar as equações. Isso é permitido, né? Isso não estraga igualdades. Então, se eu somar essas equações, somando as equações, o que você vai obter? Você vai obter x menos x, z menos e, e igual, né? Tem que ser igual a menos 4 mais 3. Ora, mas o que acontece aqui, né? X vai embora, Z vai embora, então isso aqui vai ser a mesma coisa que zero igual a menos 4 mais 3, que é menos 1. E aí a gente chegou num problema aqui. Eu cheguei num zero igual a menos 1. Ou seja, como isso aqui não pode acontecer, isso significa que esse sistema aqui não tem solução. Mas como eu quero que as três equações funcionem ao mesmo tempo, bom, se esse par de equações aqui já não dá, né, não tem solução, então o sistema original não tem solução, tá? Então, essa é a conclusão aqui. O sistema original, né, o sistema do problema, não tem solução, tá? Então, você veja o que pode acontecer agora, né, quando você coloca uma imposição a mais, né, em relação à quantidade que você tinha antes. Então, agora eu tenho três imposições, as três imposições são lineares, né? A gente tentou resolver o sistema e viu que ele realmente, nesse caso, não tem solução. Então, mudou drasticamente, né? Coloquei uma imposição a mais, e daqueles casos anteriores onde tinha infinitas soluções, agora passou um exemplo que nem sequer tem solução, né? Então, aí está um exemplo onde pode acabar estragando tudo, né? Bom, vamos modificar um pouquinho esse exemplo e vamos produzir um outro que vai ter solução, tá? Então, eu vou considerar assim, ó, quase igual a esse sistema anterior, só que vai ser assim, ó, vai ser x menos 2y mais e igual a zero. Eu vou usar a mesma primeira equação, x mais 2y mais e igual a zero. A segunda equação também vai ser a mesma, menos x mais y menos e igual a 1, menos x mais y menos e. Aliás, a primeira equação é mais x, né? Deixa eu arrumar aqui. É mais x. A segunda equação é isso igual a 1. E y igual ao quê? Bom, vamos pensar assim, eu quero que tenha solução, né?
Então, vou bolar aqui um valor do lado direito que eu sei que vai dar a solução, tá? E esse cara que eu vou colocar aqui, ele vai ser exatamente 1/3. Tá? Então, eu estou prevendo que esse sistema vai ter solução por causa das equações que eu montei ali, tá? E daí? Por que eu sei que isso vai ter solução? Bom, vamos fazer o mesmo processo anterior, tá? Eu vou pegar a terceira equação. A terceira equação já está dizendo quem é o nosso y. Ele vale 1/3. Né? Então, o y já está determinado pela terceira equação. E aí eu vou substituir esse y nas outras duas. E vamos ver o que acontece. Né? Então, na primeira equação, ela vira x mais 2 vezes y, que é 1/3, mais e igual a 0. E a segunda equação vira menos x mais y, que agora é só 1/3, menos e igual a 0. E olha só, o que vai acontecer aqui agora, né? Então, a primeira equação, ela é x mais e igual a menos 2/3, e a segunda equação é menos x menos e igual a menos 1/3, né? Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Aqui não é igual a 0, né? A segunda equação é igual a 1. Né? Então, só para jeito, desculpa pelo errinho aqui. Então, é igual a 1, né? Então, a segunda equação, ela vai virar o quê? Ela vai virar menos x menos e igual a 1, né? Que é o 1 que estava lá, menos 1/3. Se você fizer essa continha 1 menos 1/3, vai dar exatamente, né? Menos 2/3. Então, você percebe que... desculpa, né? Que é 2/3 sem o menos. Agora, estou errando continha hoje. Então, é mais 2/3, né? Então, veja, essa equação que sobrou, a primeira equação e a segunda equação que sobrou, são a mesma equação, né? Aqui é x mais e igual a menos 2/3, e aqui é menos x menos e igual a mais 2/3, né? Então, uma tem o sinal contrário da outra. Eu obtenho uma a partir da outra multiplicando por menos 1, né? Então, é a mesma equação. Então, eu posso jogar uma delas fora, então, o que sobrou, então, a partir de y igual a 1/3, as duas equações restantes, né, são a mesma. Então, o nosso sistema agora virou uma única equação. Ela virou a equação x mais e igual a menos 2/3, e o y já está determinado, né? O y é igual a 1/3. A gente já sabia lá desde o início. Então, é como se fosse um sistema com uma única equação e duas incógnitas. Então, esse sistema aqui vai ter infinitas soluções, né? Você escolhe uma dessas duas incógnitas aqui para deixar como variável dependente e a outra como uma variável livre. Então, por exemplo, né? Você pode escrever aqui, sei lá, por exemplo, o z como sendo menos x menos 2/3. Aí o y já está determinado e o x aqui virou a sua variável livre, né? Então, esse caso aqui, desse exemplo que eu acabei de montar, é um exemplo onde você vai ter infinitas soluções, né? Porque agora você tem o x como a sua variável livre. Você escolhe o valor de x que você quiser, o y já está determinado, e o valor do z você determina via essa relação aqui com aquele x que você escolheu. Então, esse sistema aqui tem infinitas soluções. Então, veja, é um sistema que tem 3 equações, né? Mas, por mais que eu coloquei uma imposição a mais a princípio, né? Em relação aos exemplos, os primeiros exemplos, tem 3 imposições num sistema com 3 incógnitas. E ainda assim, pode ser que esse sistema tenha infinitas soluções. E como no caso anterior, eu tinha 3 imposições, 3 equações com 3 incógnitas, e nesse exemplo não tinha nenhuma solução, né? E um outro, o último caso que pode acontecer é que eu tenho 3 equações, 3 incógnitas e somente uma única solução. Tá, então, vamos fazer um exemplo desse para fechar. Então, agora a gente vai bolar aqui um sistema com 3 equações, 3 incógnitas, só que esse sistema vai ter uma única solução. Tá, então, considere o sistema linear.
E, bom, eu vou roubar aqui e vou colocar um sistema super simples, tá? Poderia ser assim, ó. Por exemplo, menos x mais 2y menos z igual a 1. Aí a segunda equação, uma equação que só envolva o y e o z, por exemplo. Então, 3y mais z igual a 0. E a terceira equação, uma equação que só envolva o z, que seja, por exemplo, 2z igual a 3. Então, veja, todas as equações aqui são equações lineares, tem as três incógnitas, por mais que algumas delas não apareçam. Aqui é como se fosse, né, 0x, aqui 0x, 0y, mas tem três incógnitas, né? Então, isso aqui é um sistema num formato bem especial, né? Que a gente diz que ele está escalonado, tá? Então, tudo que está abaixo ali, né? Cada uma dessas equações tem um zero embaixo ali das variáveis. Então, tem um zero, zero aqui, né? E tem um zero aqui. Então, isso é o que a gente chama de sistema escalonado, que é um dos assuntos que a gente volta a ver mais tarde. Então, isso é um sistema com três equações e três incógnitas, e é linear. A última equação já está dizendo para você quem é o z. O z ele é igual a 3 meios, né? Então, ele já está determinado pela última equação. Aí, com esse valor de z, eu volto na equação anterior, que envolve só o y e o z, né? Então, a segunda equação, ela me diz agora que 3y mais esse valor de z, que é 3 meios, ele tem que ser igual a zero. Então, isso diz para nós que o 3y é igual a menos 3 meios, e, portanto, isso diz para nós que o y é igual a menos 1 meio. Né? Então, simplificando a fração ali, eu tenho o valor do y. E agora, eu volto para a primeira equação. Então, eu tenho o valor de z, tenho o valor de y, e agora eu volto para a primeira equação e descubro o valor de x correspondente. Então, agora voltando para a primeira equação, eu tenho menos x mais 2 vezes o y, que é menos 1 meio, menos o z, que vale 3 meios, e eu quero que isso seja igual a 1. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa, menos x, aí 2 vezes menos 1 meio vai dar menos 1, menos 3 meios, igual a 1. Dando uma ajeitada, né? Então, menos x vai ser igual a 1 mais 1 mais 3 meios, que é a mesma coisa que 2 mais 3 meios, né? Que é a mesma coisa que... Pensa que isso aqui é como se fosse 4 sobre 2, né? Então, é 7 meios, só que é menos x, né? Então, portanto, o x é igual a menos 7 meios. Então, está aí, né? Um exemplo de um sistema com três equações lineares e três incógnitas, que tem uma única solução. Porque a última equação me disse exatamente quem que tem que ser o z, a equação do meio me disse exatamente quem que tem que ser o y, e a primeira equação me disse exatamente quem que tem que ser o x. Não tem variável livre nesse caso, a gente determinou precisamente quem que tem que ser os três caras. Tá? Então, esse sistema, então, a única solução, né, desse sistema, única solução do sistema é qual o terno, né? É o terno x igual a menos 7 meios, y igual a menos 1 meio e z igual a 3 meios. Então, vejam como acontecem bastante fenômenos diferentes, né? Nesses três exemplos que eu dei anteriores, são três equações, três incógnitas, tudo sistema linear. Esse que eu acabei de apresentar tem uma única solução, esse anterior tem infinitas soluções, e esse outro anterior ainda não tem nenhuma solução. Então, podem acontecer várias coisas, né? Não é porque você está impondo mais equações que isso necessariamente restringe, né, os teus graus de liberdade. Pode restringir, como também pode não restringir. Tá? Então, e na verdade, esses três casos que eu falei são os únicos casos que vão realmente poder ocorrer. Tá? Então, com um sistema linear, com três equações e três incógnitas, só vai acontecer de ter uma única solução ou ter infinitas soluções ou não ter solução, tá? Bom, então era isso que eu queria mostrar para sistemas de equações de três incógnitas. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.